uma melhor resolução, né? E para acompanhar. Boa noite, pessoal do YouTube. Então, tanto o Instagram quanto o YouTube, todos convidados, né, para que hoje façamos então a nossa conversa sobre a IN 128. E essa conversa sobre a IN hoje, eu preparei 3 tópicos para que nós conversássemos. E 3 tópicos assim que são muito polêmicos sobre a IN 128. Por quê? Um seria o intercalamento necessariamente entre os períodos de incapacidade. Então, como isso veio previsto na IN 128, sendo que já existia muita polêmica entre a IN 128 e, né, hoje, né, e já existia antes, né, na IN 77, nos entendimentos, né, de doutrina, jurisprudência. O outro entendimento que eu trouxe para vocês, que nós também vamos conversar hoje, é sobre também polêmica, tá? Envolvendo, daí para a gente verificar hoje, né, a situação da IN 128, mas seria o quê? Envolvendo as provas no setor administrativo, no processo administrativo. Então, como essas provas devem ser encaradas? Nós já tínhamos polêmica com relação ao artigo 682, né? E agora, né, a IN trouxe alguns outros entendimentos que a gente já vai passar ali também. E por último, nós vamos verificar então a CAT, tá? Deixa eu botar um oi aqui para o pessoal do Instagram, pessoal do YouTube convidado, Alexandra, Zanini, João Luiz, Ana Paula, Monique, Catânio, marido prestigiando. Oi, Cláudia, tudo bom? Adelmo, Meirelles, Renato, então sejam todos muito bem-vindos, tá? Convidem os amigos, mandem, porque hoje nós vamos verificar esses entendimentos em torno, né, do benefício por incapacidade, como nós havíamos mencionado, mas no que tange aqui a IN 128. Então, cabe medicinalmente, né, nós observarmos que nós temos uma diferenciação aqui entre o processo administrativo e o processo judicial. Quando a gente fala aqui do processo administrativo com relação aos benefícios por incapacidade, nós vamos estar falando em quê? Nós vamos estar falando necessariamente em benefícios que tem que fazer o agendamento de perícia, aí posteriormente, né, tem que ter os 15 dias lá pela empresa, depois disso passa, né, necessariamente essa pessoa ficar, né, afastada pelo INSS, encostada, né, o povo adora encosto, né? E depois disso, necessariamente, o que acontece? Ou persiste no auxílio doença, ou vai para a aposentadoria por invalidez, né, que hoje é a incapacidade temporária e a incapacidade permanente, e depois disso, né, pode ainda haver uma majoração do 25%, que a gente viu alguns critérios desse, né, na outra live que a gente fez, então, com relação à IN. Uma coisa que a gente tem que verificar justamente é que o benefício por incapacidade, nós temos os benefícios programáveis e os benefícios não programáveis. E os benefícios por incapacidade, eles estão incluídos aqui. Pessoal, eu estou pelo YouTube também, tá? Se vocês acharem melhor para fazer pergunta, para interagir pelo YouTube, eu deixei o link ali no story do Instagram também, para que vocês utilizem, deixei lá no Telegram também, tá? Então, necessariamente, dentro dos benefícios não programáveis é que nós temos os benefícios por incapacidade. E dentro dos benefícios por incapacidade, dentro do processo administrativo, além desses procedimentos iniciais, alguns temas podem ser discutidos no processo administrativo, que via de regra são esses temas: qualidade de segurado, carência, né? Outra situação, se porventura provas, né, que nós tenhamos que fazer com relação à contribuição, com relação a desemprego, também na área administrativa é possível, mas se necessariamente o tema de discussão for perícia, tá? Eu já não aconselho a continuidade na esfera administrativa e sim a migração, então, para a esfera judicial, tá? Num primeiro momento, o que nós vamos observar
antes, tá? É o cômputo dos benefícios por incapacidade, como carência e tempo de contribuição. Oi, seu Antônio, tudo bom? Suzana? Pessoal, isso dá muita polêmica. Se nós observarmos desde o início esse cômputo do benefício por incapacidade, ele está previsto lá. Pessoal, eu quero todo mundo com caneta, eu quero todo mundo, tá? Anotando essas situações dos benefícios por incapacidade, para que vocês depois possam, então, dar continuidade nos estudos de vocês, para que vocês possam, né, posteriormente fazer as anotações. Eu até vou preparar um material e vou colocar depois lá no Telegram para vocês, tá? Mas eu preciso que vocês anotem, por quê? Porque eu vou colocar tópicos básicos com relação a esses 3 assuntos, 3 temas que eu escolhi para a live de hoje, para ressaltar como era e como vai permanecer na IN 128, tá? Vamos lá. Então, o artigo 55 da Lei 8.213, ele veio, então, já dizia, né, que o tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no regulamento. Aí aqui, pessoal, o que a gente necessariamente tinha de menção no inciso 2º? O tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então, esse tempo, ele contava necessariamente. Ah, professora Michele, mas aí contava para quê? O que necessariamente eu utilizava, pessoal? Eu utilizava o tempo lá que eu ficava afastado, tanto em auxílio-doença quanto em aposentadoria, como necessariamente um tempo possível de carência e de contribuição para que eu pudesse posteriormente solicitar aposentadoria. E daí, no decreto 3.048, no 19C, que na verdade foi incorporado pelo decreto 10.410, ele trouxe então uma novidade, que foi o quê? Que foi a consideração desse tempo de contribuição, né, que será computado, o tempo intercalado de recebimento de benefício por incapacidade, exceto para carência, ou seja, já causou um transtorno tremendo com relação à situação da normatização do cômputo desse período que é tão necessário quando a gente vai fazer o planejamento previdenciário desses nossos clientes que ficaram, né, um lapso temporal no benefício por incapacidade, para que a gente faça, então, o cômputo do período total, principalmente agora para tentar aplicar as regras de transição e tudo mais. Aí, nós temos ainda, né? O que nós temos? A súmula 73, que ainda veio, tá, pessoal? Dizia da TNU, dizendo que esse tempo de contribuição, ele na verdade, né? Ou para fins de carência, ele deveria ser computado. Aí criou-se ali inicialmente um litígio entre quem? Um litígio ali entre o decreto, daí houve toda aquela polêmica com relação, né, à validade de um decreto, em relação às decisões, em relação, né, à lei que já tinha posta lá no seu artigo 55 da 8.213. E nós tivemos também a súmula 102, né, do TRF, que também mencionava que contabilizava, só que já trazia o quê? Desde que intercalado com períodos contributivos ou de efetivo trabalho. Pois então, né? Aí teve mais outras situações ali sendo discutidas, mas vamos passar aqui já, né, para a nossa situação um pouco mais atual. O que a gente pode verificar, levando em consideração aqui a IN 128, tá? Para toda essa situação do intercalamento desse período contributivo. A IN trouxe no artigo 224, toma nota lá, hein? Quero todo mundo com papel e caneta na mão, porque para a gente estudar 9N só com papel e caneta na mão, porque é muito artigo novo, é muito entendimento, entendimentos judiciais, entendimentos dos decretos, de portarias que foram incorporados na 9N. E alguns acréscimos ainda, além dessa incorporação, tá? Então, bora lá. O artigo, então, 224.
Havendo recebimento de benefício por incapacidade no período contributivo, inclusive na modalidade acidentária, os períodos de recebimento desse benefício são considerados como salários de contribuição para fins de formação do período básico de cálculo, desde que intercalado entre as atividades. Então, aquela menção lá que nós tínhamos no TRF, que nós tínhamos na TNU, que nós tínhamos no artigo 55 da Lei 8.213, ele veio incorporado aqui no 224. E vai ter mais algumas situações aqui sendo discutidas, mas a gente não vai ficar lendo o artigo de lei, o intuito não é esse. O intuito justamente é causar, né, desmistificar essas polêmicas, e eu vou fazer uma pergunta, inclusive, no final, porque eu tenho uma tese contrária aqui a algumas situações, mas só quem fica aqui vai escutar, tá? Porque, inclusive, é uma situação que eu pretendo brigar, até mesmo aqui no escritório, pessoal, com relação a essa contabilização, né, dessa contribuição desse período necessariamente que nós temos aqui, tá, da contribuição. O artigo, parágrafo 2º, perdão, do artigo 224, ó, se após a cessação do benefício por incapacidade, ele é muito expresso, não houver retorno à atividade ou contribuição e havendo novo requerimento de benefício, o salário de benefício daquele não poderá compor o período básico de cálculo deste. Primeiro, se for o mesmo problema de saúde, a gente não pode questionar isso aqui depois judicialmente? Depois eu já vou apontar ali para vocês. E se eu tiver um cliente, como eu tenho aqui no escritório, um cliente aposentado por invalidez, já há muitos anos. Aí ele passou por aquela situação da alta programada. Nós ingressamos com um pedido judicial e na liminar já, porque tínhamos laudo e uma série de comprovações, conseguimos restabelecer esse benefício. À medida que nós restabelecemos esse benefício, ele foi restabelecido exatamente da cessação da alta programada, do período básico de recuperação, que é aquele intercalamento, né, que começa de 75%, 50% e 25%. Que eu já vou citar o artigo, tá aí para vocês, que também teve modificação. Aí eu consegui o restabelecimento desde aquele momento. Isso é uma coisa que já aconteceu, tá? E agora nós ingressamos judicialmente justamente pedindo o quê? Se ele nunca deveria ter tido alta, como é que eu vou poder pedir para ele contribuir? Não tá errado isso aí? Eu penso que isso aí tá tudo errado, povo. Porque não há que se falar, nesse caso, em contribuição e não contabilizar por quê, tá? Então, vamos para o nosso aqui próximo artigo que nós temos aqui falando sobre esse tema, que vai falar do que agora? Das parcelas, então, de recuperação. Nas parcelas aqui nós temos, aqui ó, parágrafo 5º, mas vamos ler o caput, né? Senão daqui a pouco vocês não entendem mais nada que eu tô falando, né? Que é muito artigo, por isso que eu tô dizendo para vocês, já pega caneta, já pega e muito coração, porque o que eu tô dizendo para vocês, ninguém disse, não tem livro, não tem doutrina, é tudo novo. Então eu quero muito coração, hein, para estudar benefícios por incapacidade ao vivo aqui para vocês na quinta-feira à noite. Quero muito coração, quero um caderninho aí com uma caneta bem linda. Quero muito comentário aí no chat, quero muito comentário depois, para quem for ver o vídeo depois, se gostou, o que acrescentaria, o que pensa dessas perguntas, né? Que eu também estou me fazendo, mas ainda não tenho entendimento necessariamente obrigatório com relação a isso, né? Mas bora lá. Aqui, pessoal, depois nós temos aqui as parcelas necessariamente de recuperação. E nessas parcelas de recuperação, o que vai acontecer? Nós temos a previsão, pessoal, na parcela de recuperação, dizendo que obrigatoriamente,
tá? Também, na parcela de recuperação, teria que haver esse intercalamento de contribuição. Só que, na verdade, lá naquele artigo anterior, ele falava, né, dessa situação específica de forma geral, tá? E aqui ele vai falar das parcelas de recuperação, mas nenhuma propriamente cita a aposentadoria por invalidez, que é a incapacidade permanente, né? Que eu mencionei para vocês. Então, anota lá, artigo 333, tá? Esse artigo 333 aqui, meus amores, o que ele vai trazer necessariamente? Ele vai trazer, tá? A recuperação da capacidade e ele vai colocar aqui para vocês as principais situações que nós temos aqui com relação a essa implementação da recuperação da capacidade. Então, ó, verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por incapacidade permanente, deverá ser observado o disposto ali, né, no artigo 49, no período de mensalidade de recuperação. Vamos lá direto, então, aqui para o parágrafo 5º. A mensalidade de recuperação será considerada como tempo de contribuição necessariamente e observado o inciso 2 do artigo 55 da Lei 8.213 de 91, tá? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, que eu acho que ficou por causa do... Vamos ver aqui. Não sei, deu um negócio aqui no meu iPhone. Eu não sei nem se vocês estão me ouvindo, mas bora lá no canal do YouTube. Então, a mensalidade de recuperação será considerada como tempo de contribuição observado no inciso 2º. Então, o que isso significa? Isso significa que nós necessariamente, tá, vamos ter a previsão, então, desse intercalamento aqui, tanto na aposentadoria por incapacidade permanente, como aqui nas parcelas, então, de recuperação, recuperação administrativa, que essa recuperação aqui da capacidade, pessoal, é aquela, então, que eu mencionei para vocês, que posteriormente vai ter o quê? A diminuição do valor de 75, de 75, de 50% e 25%. Bora lá. O iPhone deu um tilt aqui, que eu não sei o que deu. Próximo item que eu botei aqui para vocês, que também é muito polêmico com relação a essa situação do benefício por incapacidade, o que é? No artigo 271, tá? E no artigo 329, vai trazer a situação aqui, a vedação expressa, tá? Então, anota aí esse artigo 329, que traz a vedação expressa com relação à transformação de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, que eu não sei o que aconteceu aqui. Deixa eu voltar aqui a live do Instagram, que deu um tilt aqui, que eu não sei o que deu, para dizer para o pessoal entrar no link do YouTube. Deixa eu ver aqui. Desculpa, pessoal, mas vou colocar aqui pelo menos para mim poder avisar para o pessoal que deu um tilt aqui no negócio. Pronto, acho que agora vai dar certo aqui.
Pessoal, deu problema de conexão aqui, tá? Mas o último artigo que eu comentei aqui foi o artigo 329, tá? O artigo 329 da IN 128. Bora lá. Então, vocês convido aí, porque deu tilt aqui no Instagram, não sei o que se passou. Deu tilt no Instagram, tá? Vocês, mas eu tô no YouTube, então olha no link lá do YouTube, tá? Vamos retomar aqui. Tô nos dois ao mesmo tempo, tá? Então bora lá. O artigo 329, para continuar a polêmica que a gente estava conversando. É vedada a transformação de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por idade ou aposentadoria programada para requerimentos efetivados a partir de 31 de dezembro de 2008. O que isso quer dizer? Que quando nós tivemos esse reconhecimento lá no artigo 224 da 9N, dizendo que esse período básico de cálculo pode ser interpretado, né, e incorporado, desde que intercalado as contribuições. Esse artigo 329 da 9N, então ele vem trazendo o quê? Um confronto com o próprio artigo 224, que apesar, né, dessa intercalação, ele traz a vedação, então, necessariamente direta da aposentadoria por incapacidade em a aposentadoria por idade ou outro tipo de aposentadoria programada. Obrigando o que nesse caso, pessoal? Obrigando necessariamente, vocês calculem o raciocínio comigo. Eu estou aposentado por invalidez e eu quero utilizar os meus períodos de contribuição e eu quero utilizar o período que eu tenho necessariamente aqui de benefício. Aí, tanto os períodos de contribuição quanto os períodos de benefício, para mim poder utilizar, mesmo estando aposentado, eu teria que obrigatoriamente efetuar uma contribuição, segundo o artigo 224, para que eu possa, então, pedir essa aposentadoria. Não é ilógico isso? Então, eu particularmente acho que isso, tá contra o próprio o próprio entendimento, né, em relação ao artigo 55, que fala aqui da revogação, né, o próprio artigo 329 fala da revogação, né, do artigo 55, que era o entendimento do regime da Previdência Social, no caso, a 8.213, mas particularmente aqui eu vou continuar, entendendo aqui para que a gente possa fazer essa linha de raciocínio. Mas o que eu recomendo para vocês, tá? O que pode ser feito na prática para que eu compute, então, esse período de contribuição em necessariamente, né, o benefício lá por incapacidade? Mesmo estando aposentado, vou ter que pedir alta, então, para mim ter direito de pedir? Faz necessariamente uma contribuição, porque não tem vedação de realizar essa contribuição, para pedir, então, uma outra aposentadoria e utilizar esse período básico de cálculo, que daí não tem vedação nenhuma pelo 224. Mas não concordam comigo que é um contrassenso total, que não tem nem cabimento? Eu, particularmente, acho sem cabimento nenhum. Então, essa é a primeira polêmica, a utilização, do período de incapacidade, do período que eu estou em benefício por incapacidade, como período de contribuição, que veio previsto no artigo 224 da IN, o artigo 333, parágrafo 5º, que fala das parcelas de recuperação, e o próprio artigo 329, que vai falar dessa vedação. E essa vedação vem prevista na IN 128. Todos esses artigos que eu estou mencionando para vocês é da IN 128. Então, esses 3 pontos básicos são os pontos a serem analisados para essa polêmica, né? E até para
legalmente conseguirmos fazer o pedido de um outro benefício. Porque à medida que faça essa contribuição, não teria o porquê não realizar, na verdade, esse cômputo. Se a exigência é a contribuição, mas eu penso que isso ainda vai gerar polêmica, tá? A outra situação, pessoal, a outra situação que eu trouxe para conversar com vocês, ela diz respeito, daí nesse caso, tá? A obrigatoriamente o quê? O INSS e o que ele vai validar, o que ele vai reconhecer com relação às provas que nós pretendemos produzir e que nós produzimos durante todo o processo administrativo. Qual a responsabilidade que eu havia iniciado, né, na outra live com vocês falando da IN? Qual a responsabilidade do INSS com relação, então, a essas provas? Primeiro, a gente pode verificar que no artigo 682, pessoal, quando a gente verificou esse artigo 682, ele traz o quê? Ele traz a possibilidade de que eu peça, então, lá na IN 77 e responsabilize ao mesmo tempo o INSS pelo quê? Responsabilize por todas essas situações que eu quero comprovar no processo administrativo. Então, à medida que eu, no processo administrativo, queira fazer uma JA, queira, né, pedir uma documentação, mas essa documentação é fornecida por um órgão público, ou fazer qualquer tipo de diligência externa, eu entro necessariamente, né, pedia essas provas através do artigo 682 da IN 77, que já tinha uma grande polêmica, até para que não fosse necessário posteriormente eu trazer a DER, né, o recebimento desses retroativos para a primeira instância. Enquanto, no caso ali, o processo administrativo inicial, mesmo que esse documento fosse juntado lá em grau de recurso. Aí, o que eu faço aqui na prática? Na prática, né, óbvio que a IN foi revogada por completo, então o 682 eu não posso usar mais. Mas eu tenho aqui, eu quero todo mundo com caneta, quero todo mundo com caneta anotando artigo 11 da IN 128, que fala, então, que o INSS poderá solicitar esses documentos, né, comprobatórios obrigatórios, que eles fazem aquelas exigências, né, e tudo mais. Mas no seu parágrafo único, ele menciona que somente serão solicitados aos filiados os documentos expedidos por órgão público ou certidões quando não for possível a sua obtenção diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados oficial. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que, assim como eu já fazia no artigo 682, em que eu pedia essas diligências, mas comprovava necessariamente que era responsabilidade do INSS, e por isso, mesmo que isso fosse juntado posteriormente, eu pedia, né, a data do início do benefício ali no protocolo inicial, aqui também, com o parágrafo único do artigo 11, quais são os documentos e órgãos públicos que não é possível a obtenção pelo INSS, pessoal? Todos os órgãos públicos, necessariamente, eles são vinculados. E à medida que eu consiga comprovar que aquele documento, né, que foi solicitado lá, poderia ser requerido pelo próprio INSS, mesmo que eu depois junte lá em segundo grau, eu faço a concessão, mas peço retroativo. E eu vou fazer isso através ou de um pedido de revisão desse ato de indeferimento, ou mesmo eu posso fazer, no caso, um recurso. Esse pedido de revisão do ato de indeferimento aqui, ele está previsto na 9N, no artigo 583, tá? No seu parágrafo primeiro, ele fala do quê? Ele fala da revisão do ato de indeferimento com a apresentação de novos elementos.
Mas se era obrigação do INSS, segundo o parágrafo único do artigo 11, ele pode realmente ser considerado um novo elemento? Me contem, o que que vocês acham? Ele pode ou não ser considerado um novo elemento? Hã? O que que vocês acham? O próprio artigo 587 da SN fala ainda o quê? O que são esses novos elementos? São fatos dos quais o INSS não tinha ciência. Então, se ele tem responsabilidade, segundo o parágrafo único lá do artigo 11 dessa documentação, como ele pode dizer que ele não tinha ciência se ele tinha uma obrigação legal? Então, se ele tinha essa obrigação legal, eu automaticamente tenho que fazer o quê? Automaticamente eu tenho que fazer toda essa argumentação para que, mesmo que eu tenha conseguido a concessão, eu não perca a data de início do benefício. Que essa concessão, né, vai ter provavelmente um retroativo, e dependendo da situação prática, dependendo da situação real, essa situação de retroatividade, ela pode se estender, pode ser de 1 ano, então pode ser um valor financeiro significativamente perdido aqui, pessoal, tá? Então, eu quero que vocês anotem, então, principalmente algumas situações que nós víamos lá, né, na 682 da IN 77, hoje a gente pode apontar através do parágrafo único do artigo 11 da IN 128, do artigo 583, parágrafo único, em que eu vou pedir essa revisão necessariamente, né? E o artigo 587, em que eu vou mencionar que esse fato novo, esse elemento novo, seria somente um fato de que ele não tinha ciência, ou seja, eu posso levantar muitas situações com relação a esse tópico. O nosso próximo item, né, seria a situação da CAT, tá? E quando eu falo aqui com vocês na situação da CAT, pessoal, tem muitas polêmicas, tem algumas pessoas até que me perguntam que não trabalham muito, né, com benefício por incapacidade e que acabam me perguntando, professora, o que é a CAT? Professora, como é que funciona? Então, quais os aspectos da CAT que vieram previstos aqui na IN 77, tá? A CAT é a comunicação do acidente de trabalho. Então, sabendo isso, né, e com relação a esses laudos também, tá? Além de colocar essas considerações ali depois no Telegram, eu vou colocar também o laudo CIMA, que eu utilizo aqui tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, tá? A comunicação do acidente de trabalho, geralmente aqui é obrigação do empregador. Aí nós temos o artigo 350 que vai trazer uma série, né, de requisitos, de como faz necessariamente essa abertura, da obrigatoriedade de abrir essa CAT, por exemplo, não só do acidente, mas do óbito, de fazer uma reabertura da CAT, né? A própria empresa teria essa obrigação, relatando aqui a situação anterior, né, da doença anterior. Mas o que eu gostaria de relatar aqui para vocês, de ressaltar aqui, no 351 da IN 128, ele traz tantos casos, tá? De obrigação aqui do empregador, em relação ao segurado empregado, né? Em relação ao segurado doméstico, em relação a esses pagamentos, que daí o benefício, por exemplo, na situação do empregado doméstico, os primeiros 15 dias que seriam pela empresa, né? Seriam pagos, então, diretamente pelo INSS. Então, todas essas exceções aqui que nós já conhecíamos, né? Vem previsto aqui nesse artigo. O interessante aqui, pessoal, é o parágrafo necessariamente aqui, ó. Se eu não me engano, aqui. Parágrafo 4º, tá? Que formaliza a possibilidade. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se a empresa não comunicar, o empregado pode fazer essa comunicação? Como é que funciona isso? Pois é, isso está previsto aqui na IN 128, essa pergunta que eu estou fazendo para vocês, no artigo 351
no seu parágrafo 4º, mencionando o quê? Que na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo aqui o caso anterior, porque no parágrafo 3º ele menciona que as obrigações, né, que seria do empregador, da empresa, né, em emitir essa CAT. Mas se não fizer, tá? O parágrafo 4º traz a possibilidade, então, do próprio empregado fazer essa emissão. Aqui, pessoal, alguns colegas recomendam que não o próprio escritório de advocacia faça essa missão, tá? Apesar de que, dependendo do local que você está, às vezes você não vai conseguir um médico obrigatoriamente que faça isso. Então, o que vamos fazer aqui? Você pode emitir pelo escritório, desde que devidamente embasado ali, pode ser feito, mas existe um órgão, né, a nível nacional, o Sereste, não sei se vocês têm conhecimento ou não, que também pode ser acionado para que faça esse trabalho. E se o seu cliente, né, tiver condição, também um médico pode fazer essa abertura da CAT diretamente lá no sistema do INSS, claro, mencionando toda a formalização, aí tem que ter um pouco de conhecimento técnico para fazer isso, né? Mas para que faça essa comunicação, tá? E formalizando. Se porventura, mesmo, né, que não for comunicado, porque o artigo 350 e 351 traz aqui que teria que ser feito essa comunicação no dia útil sequente, né, a data de acontecer necessariamente esse acidente, tá? O segurado ou médico, enfim, que não for o seu empregador necessariamente, né, para a gente formalizar, ele não tem essa obrigação, então, desse prazo que está previsto, então, aqui no artigo 350 e 351, tá? Ainda, uma outra situação, acho que está mais aqui, fala das multas também, que não vai ter multa necessariamente falando aqui, né, no acidentado, mas sim vai ter a multa necessariamente para a empresa. A empresa também não teria essa obrigação, e essa é uma exceção, tá? Quando, no parágrafo 8º, a gente verifica o quê? Se essa CAT decorrer do NTEP. Se decorrer do NTEP, que é o Nexo Técnico-Epidemiológico Previdenciário, também não vai ter uma multa para a empresa no caso desse enquadramento. Por quê? Porque o enquadramento do NTEP ele pode acontecer posteriormente, ou até pela verificação do próprio INSS, ou mesmo depois judicialmente, né? Que a gente costuma fazer em demandas trabalhistas ou própria demanda previdenciária, pedir esse enquadramento do nexo técnico epidemiológico, tá? Vou deixar então lá no Telegram para vocês. Quero coração, então mesmo quem vai ver depois, né, essa live, eu quero coração, eu quero que vocês marquem ali, porque nós falamos de 3 pontos muito importantes hoje. Nós falamos do quê? Inicialmente, nós falamos de contar esse tempo de incapacidade para uma aposentadoria ou concessão de outro benefício. Falamos ainda, num segundo momento, na viabilização das provas do INSS, tá? Bem como sobre a CAT, a emissão e a sua responsabilização. Vou colocar lá no Telegram para vocês, então, o laudo SAB, que eu já tinha, né, mencionado na outra live, mas hoje a gente falou necessariamente da CAT, da emissão, então eu vou colocar lá no Telegram, então vai ali no link da bio do meu Instagram, que eu vou deixar salvo lá no Telegram. Vou colocar ainda um roteirinho sobre os principais, né, tópicos que nós conversamos hoje, mas só para quem tiver lá no meu Telegram. Então, eu espero vocês no meu Telegram e toda quinta-feira, pessoal, 7h20, excepcionalmente semana que vem vai ser às 18 horas, mas
As próximas quinta-feira é sempre 19h20. Nós vamos fazer a nossa live pelo Instagram e pelo YouTube, onde vai ficar salva essa live. E eu quero a interação de vocês. Eu quero que vocês me digam se vocês gostaram da live. Eu quero que vocês me digam os principais assuntos que vocês gostariam que eu abordasse sobre a IN 128, porque eu vou separar semanalmente, tá? Às vezes a gente intercala entre outros temas, que o pessoal também pede, mas vários tópicos da IN 128 para que nós façamos essas discussões semanais, porque a gente tem muito que estudar ainda, né? Com relação à IN 128. Então, coloca o like aí, eu quero que quem assista pelo YouTube, né, curte a aula, para que o YouTube também faça a popularização, então, desse nosso vídeo e para que eu continue fazendo essas aulas maravilhosas para vocês com relação aos novos entendimentos e atualizados, tanto da IN quanto judiciais. Beijo no coração. Quem postar lá ganha, tá? Ó, quem postar lá ganha presente especial. É só me marcar lá no Instagram, tá? Se viu a live, me conta se gostou. Beijo no coração, povo.